O derivado de Vikings, chamado de Vikings Valhalla, busca aprofundar no assunto das religiões entre os povos escandinavos e, de quebra, apresentar muitas batalhas. A nova série, então, consegue atingir a sua originalidade, apesar de sair de outro projeto? Vamos falar sobre isso, tá? Nessa sequência de Vikings, 100 anos se passaram desde os acontecimentos anteriores. Lothbrok e outros nomes viraram lendas, e o cristianismo avança contra o que eles chamam de paganismo. Os vikings estão divididos internamente, mas ainda têm alguns objetivos em comum. O ouro da Inglaterra. Sendo assim, disputas internas e externas criam e enaltecem os novos heróis vikings para a glória. To the glory! Antes de continuar, deixa eu só te pedir dois favores. Um é deixar o like nesse vídeo, caso obviamente ainda não tenha feito isso. E outro, principalmente você que já acompanha meu conteúdo há algum tempo, é compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, né? Discord, Telegram, seja o que for, e aí você vai espalhar a palavra aqui do canal e trazer seus amigos e amigas para cá. Muito obrigado. Perto do fim do povo viking, como a gente conheceu, como a gente aprendeu, né, a conhecer lá no seriado original, os assuntos aqui não poderiam ser outros senão expansão de território e uma certa guerra civil por conta da religião. O tema central de toda a primeira temporada é o cristianismo versus o paganismo. Por mais que o tema descanse de vez em quando, nunca deixa o texto por completo e está presente mesmo quando os vikings se juntam para uma ou outra batalha ali específica. Estamos falando aqui de mais ou menos 3 gerações após as histórias que vimos no seriado Matriz, no seriado anterior, que já conversava bastante sobre esse tema e que mostra que a história ela não acontece da noite para o dia e tampouco em linha reta como a gente vê nos livros de história, né? É uma espiral. É um emaranhado de acontecimentos que se interpolam e que só podem ser vistos com clareza séculos depois e com o tabuleiro todo já pronto. Dessa forma, há uma boa busca do roteiro em misturar diversos assuntos em um liquidificador de ontem, hoje e amanhã. Existe o cristão que justifica todos os seus atos em Jesus, né, e pela cruz. Existe o cristão que já não leva isso tão afinco, e assim também como existem os crentes nos deuses antigos que levam muito a sério essa pegada, e os que também não levam tão a sério, e os que começam a questionar a sua própria fé dos dois lados. No fim, o roteiro mostra que todos lutam pelas mesmas coisas, se você pensar bem, apenas por meios diferentes, mostrando que o cerne da questão é fé, e não necessariamente um ou outro Deus. Ou seja, essas pessoas às vezes são mostradas como arautos deles mesmos, reféns de suas crenças, sejam elas novas ou sejam elas antigas, e pior, reféns de homens, reis, nobres, terras, que se utilizam disso para mover massas. O que justifica esse projeto ser uma série e não um filme é o equilíbrio narrativo em demonstrar de diversas maneiras a desagregação do povo viking. Até os assuntos tratados de maneira mais superficial, digamos assim, são revisitados vez ou outra para serem ou vistos novamente, né, para ficar fixado na cabeça, ou levemente aprofundados. Por exemplo, existem vikings de pele escura aqui nessa série, o que é compatível com o fato de que nesses 100 anos os vikings tiveram incursões, missões na África e também em outros lugares. Então passa a ser plausível que negros e negras se juntem e se misturem ao povo original viking, né? Inclusive convivendo e também criando domínios propriamente seus. É legal uma personagem que é negra aqui nesse caso, e ela é fortemente ligada às tradições vikings, mais até do que os próprios vikings, né? Então é interessante notar esse domínio religioso que há, não só domínio religioso, domínio cultural que essa personagem representa, mesmo sendo super diferente ali, né? Isso é apenas mostrado em uma personagem, como eu estava falando, e revisitado em uma curta linha de diálogo, ou seja, se fosse um filme com a duração bem menor do que as 8 horas aqui de série, talvez esse tema não tivesse sido levantado. Aí o erro seria a série não entrar nesses assuntos, mas que bom que entra, né? Então por isso se justifica como série. Além disso, a série divide bem os núcleos e isso ajuda que mais de uma história seja contada em paralelo e que passagens de tempo aconteçam com muita tranquilidade e até muita elegância, tá? Os vikings precisam ir de lá pra cá, de cá pra lá o tempo inteiro, né? São grandes viagens, são grandes batalhas que demoram meses, anos até. E ao criar mais de um núcleo, a narrativa dá a impressão de que uma viagem foi longa e de que uma batalha foi duradoura, mesmo tudo acontecendo de uma cena para outra ou de um episódio para outro. A preparação dos episódios iniciais
justifica a sua lentidão para que o espectador aprenda sobre os diferentes personagens que guiarão as diferentes jornadas que ali serão exploradas. Portanto, não há um protagonismo de fato. Há um conflito que pertence a todos, né? A questão das religiões e costumes. Há conflitos individuais e há conflitos que perpassam diretamente um e outro personagem ao mesmo tempo. O tema vingança e justiça volta a aparecer, conforme na série original, mas rapidamente é posto de lado, porque conflitos próprios valem mais do que conflitos macros aqui. O Leif Erikson, por exemplo, é apresentado a partir desse tema da vingança. Só que ele passa para o conflito clássico do herói, que recebe o chamado, né? A jornada do herói e tal, e termina com dois conflitos a serem ainda resolvidos. Um extremamente íntimo e outro para com o seu povo e até a sua irmã. Mesmo assim, não é possível dizer que ele é o protagonista, porque isso diminuiria, se eu dissesse isso, a jornada de outros personagens, como o Harold e a Freydis, que também tem essas mesmas características lá do Leif, de conflitos macros e micros, o que mostra muita habilidade do roteiro em fragmentar bem a história, mas criar espelhamentos para que vejamos as três abordagens também como uma só. Ou seja, é uma fragmentação de um quadro que a gente pode montar e aí criar ou um outro quadro ou o quadro que a série estava querendo montar por si só. Por falar em espelhamentos, a montagem também nos ajuda a interpolar alguns acontecimentos, tá? De um lado, um personagem fala sobre Glória e sobre se afastar do nome do seu pai. E aí a montagem une isso e entela lá outro núcleo de personagens que sequer se viram e sabem da existência um do outro, falando praticamente sobre a mesma questão de paternidade. A mesma coisa acontece com outros assuntos, como a própria religião, que eu já falei, a questão das alianças, do dinheiro e da conquista. Todo personagem parece ter um personagem espelho, seja perto de si, seja distante de si. E de novo, a coesão da narrativa é muito ajudada por essa montagem, mas também pela proposta do roteiro de entregar tantas histórias que a montagem conseguiu olhar e dizer assim, ok, é isso aqui que eu vou então juntar e entregar. Eu não posso dizer que o design de produção é ruim, tá? São tantos barcos construídos, tantas locações milimetricamente retratadas, tantos objetos perfeitamente criados para nos colocar naquele cenário, mas a fotografia, aí sim, ela poderia ajudar a direção de arte a ter uma estética mais realista. E o realismo, nesse caso, se distancia da artificialidade com que a fotografia entrega ali a sua finalização, né? As coisas, às vezes, são limpas demais. E um filtro com um pouquinho de ruído, uma cor menos exagerada ali e acolá, poderia dar essa sensação de que a gente está em algo um pouco mais grotesco, digamos assim, mais selvagem, né? Coisa que não acontece. É tudo muito limpinho, às vezes parece até uma novela. Bem como a maquiagem também, né? Poderia nos fazer crer que o creme dental e as escovas de dente não eram tão boas quanto hoje em dia, né? E pode parecer bobagem, na verdade é bobagem, mas para imersão, dentes brancos demais, peles perfeitas demais, cabelos simétricos demais, me atrapalha um pouquinho, mas praticamente todos fazem isso, então não é uma exclusividade de Viking Valhalla, é procurar pelo em ovo. Mas nesse caso, o pelo tem no ovo, tá? Vikings Valhalla tem uma primeira temporada muito potente ao criar o seu próprio caminho. Um caminho que a distancia da série original de Vikings, mas não tanto. A forte identidade se faz presente, bem como alguns arquétipos que já deram certo lá. Por exemplo, Leif é Ragnar, Freydis é Lagertha, Harold é Rolo, mas ainda assim em papéis, né? Personagens diferentes, só que com arquétipos que já foram retratados, testados, a fim de, como eu disse, se distanciar, mas manter também uma proximidade saudável para os fãs aceitarem bem a nova empreitada e os que não são fãs ainda já partirem de algo que já deu certo dentro desse cenário. É uma boa temporada, o quarto episódio é impressionantemente bom e termina a temporada como um todo com assuntos abertos que geram boas perspectivas aí para uma continuação. Adorei essa série, adorei a jornada de acompanhá-lo, uma besteirinha ou outra ali, como eu falei, questões técnicas, mas o roteiro muito potente, muito eficaz e as viradas que tem, muito legal. Boa série e se distancia bem do material original. Precisa assistir o original? Sim, não. Sim, aí você vai ter outras perspectivas. Não, porque faz referências mais visuais do que realmente textuais. É isso. Vikings Valhalla, tá aí pra você.